E nós estamos no ano do sobrenatural. Diga, nós estamos no ano do sobrenatural. Alguns estudiosos da Bíblia, de uma forma mais profética, eles estão chamando esse ano como ano Pi Gimel. Por que Pi Gimel? Se a gente puder colocar a primeira imagem que eu pedi para o mestre Diego passar para vocês, nós vamos ver aqui o símbolo da letra Pi em hebraico. Em hebraico, as letras, elas também são números e elas são símbolos. E o Pi, ele representa, ele tem um símbolo que é a boca. E no ano bíblico, no ano hebraico, nós estamos no ano 5783. E o Pi representa a década de 80. E é claro que já foi ensinado isso para vocês, ou se você não ouviu, está ouvindo pela primeira vez, nós estamos em uma década, profeticamente, da boca, do falar, do anunciar, do pregar, do profético e do evangelismo, aonde nós devemos pregar o evangelho de Jesus a todas as pessoas, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então nós precisamos liberar a palavra. O Senhor está nos chamando a ser boca dele para liberar a palavra e vermos muitas vidas se chegando ao Senhor. Diga, nós estamos em um tempo de grande colheita. Amém? Você pode falar para a pessoa que está do teu lado, diga, nós estamos em um tempo de grande colheita. Então é importante você pregar a palavra de Deus a todas as pessoas para que elas escutem a palavra. É nossa função liberar a palavra, e muitos milagres vão acompanhar a pregação do evangelho nesse tempo. Ao você ensinar, ministrar, muitos milagres vão acompanhar. Então estamos nessa década do Pi, da boca, do evangelismo. Mas o ano 3, tanto do calendário hebraico 5783, como 2023, a letra que corresponde, hebraica, que corresponde ao número 3, é a letra Gimel. Pode passar o próximo, por favor? Essa letra aí, a letra Gimel no calendário hebraico, que simboliza, representa o número 3. E essa letra ela é muito interessante. Agora pode passar, por favor, o alfabeto hebraico, por favor. E você vai ver lá em cima a terceira letra, está o Gimel, que é igual a, o que diz ali? Camelo. É a mesma letra, é a letra G. A terceira letra do alfabeto hebraico é a letra G. E essa letra também é lida como Gamal. E Gamal é a palavra ou a letra que é usada para camelo, que é o mesmo Gimel que eu estou falando, a terceira letra do alfabeto hebraico. E essa letra Gimel, ela tem um significado muito forte, queridos. Por exemplo, significa recompensa ou restituição. O que isso quer dizer? Que nós estamos em um tempo profético de recompensa e de restituição. Diga isso, nós estamos em um tempo profético. Você crê que você está num tempo profético? Então vamos falar mais forte, diga, nós estamos em um tempo profético de recompensa ou restituição. Gimel também significa dar, caminhar, levantar, impulsionar, implicar e dar equilíbrio e estabilidade. A palavra profética, então, junto com esse 3 do ano de 2023, do calendário hebraico 5783, tem esse peso de caminhar, levantar, impulsionar, trazer equilíbrio. Então, queridos, o que profetas estão dizendo, eu tenho tomado posse dessa palavra, quero compartilhar contigo, e nós estamos, o título da mensagem de hoje é Ativando o Sobrenatural. Diga comigo, ativando o sobrenatural. Que nós possamos ativar o sobrenatural na nossa vida através dessa palavra profética, ou através daquilo que Deus está falando por meio dos seus profetas. A Bíblia diz: crede em Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Quem quer prosperar? Tem que se mover pelas palavras proféticas. Nós precisamos nos mover naquilo que Deus está falando. No ano de 2020 também, o apóstolo Ricardo, usado por Deus, liberou uma palavra na rede que nós viveríamos o ano dos grandes avanços. Em meio a toda a pandemia, a gente olhar para aquele cenário e dizer que nós estávamos no ano dos grandes avanços, parecia uma loucura. Mas eu tomei posse daquela palavra
nós jejuamos sobre aquela palavra, nós ofertamos sobre aquela palavra, nós oramos sobre aquela palavra, e nunca, queridos, nós crescemos tanto em nível de família apostólica como naquele ano, porque tomamos posse da palavra. Há muitos anos atrás, em um dos livros do Dr. David Yong Cho, ele dizia: dê nome aos teus dias, dê nome aos teus anos. E é isso que nós temos feito profeticamente. A rede, de anos para cá, também tem se alinhado a liberar palavras proféticas. E essa palavra de sobrenatural é esse ano, e esse ensinamento, esse conceito hebraico da letra Gimel também está ativando isso sobre as nossas vidas. E por que eu li o Salmo 119? Porque o Salmo 119, querido, na verdade, que é o maior capítulo da Bíblia, ele vai falar de todo o alfabeto hebraico. E ele começa pelo Aleph, e ele vai indo, e quando ele chega do versículo 17 ao versículo 24, todos esses versículos começam com a letra hebraica Gimel. Falando do quê? Da bondade do Senhor. É isso que nós lemos: Senhor, trata com bondade. O que é o sobrenatural de Deus, senão a bondade de Deus em ação? A bondade de Deus vindo sobre as nossas vidas. Quantos querem experimentar a bondade de Deus? Então é isso que significa a bondade do Senhor vindo sobre cada um de nós. E quando a gente fala do Gimel, e eu falei para vocês que é a mesma palavra para camelo no hebraico, nós podemos estudar um pouquinho o camelo e entender algumas coisas profeticamente sobre as nossas vidas. Primeira característica do camelo, que nós podemos fazer uma analogia com aquilo que Deus está falando profeticamente. O camelo é um animal que tem pernas bem longas. Às vezes eu conto uma experiência que a gente teve quando a gente foi para Israel, andando de camelo, e foi uma experiência muito cômica. Eu não vou falar tudo porque vou resumir aqui. Quando nós fomos subir o Sinai, a gente foi, e a primeira parte a gente subia de camelo, e eu sempre brinco que me deram um camelo tamanho P. Imagina eu com meu tamanhinho assim, tamanho P. Então eu ficava naquele camelo tentando me ajeitar de tudo que é jeito, e não tinha jeito, e a gente no meio do escuro, era quase 1 da manhã, eu mal arranhava o inglês, o pessoal tudo falando lá a língua local, árabe, né? E a gente não conseguia ver nada à nossa frente, um escuro no meio do nada, e minha vontade de dizer para ele: será que não dá para trocar o meu camelo por um tamanho maior? E a gente teve aquela experiência andando de camelo. Foi uma experiência que não foi muito agradável para mim. Alguns dos irmãos aqui podem contar talvez diferente. Mas o camelo, ele tem pernas longas. E sabe o que isso representa, queridos? Por que ele tem essas pernas longas? Porque ele vive num ambiente hostil. Ele vive no deserto. Se fala que no deserto a temperatura durante o dia chega a 50 graus. À noite, a menos de 30 graus. 30 graus negativos. Então é um ambiente muito hostil, é um ambiente muito difícil. E as pernas longas é para que os órgãos vitais do camelo não fiquem em contato com esse terreno hostil. E agora escuta isso. O que Deus está dizendo para nós, querido, que assim como nós estamos no ano Gimel, o ano do camelo, profeticamente nós estamos em um tempo de sermos guardados desse mundo e das coisas hostis desse mundo. Eu creio de todo o meu coração que existe uma diferença entre os que creem e os que não creem, os que servem a Deus e os que não servem. E esse é um tempo que Deus vai guardar aqueles que creem nele. Ele vai fazer o sobrenatural para aqueles que temem o seu nome, para aqueles que obedecem a sua palavra, e ele vai estar nos guardando deste mundo. Não importa a dificuldade que o mundo venha enfrentar, Deus vai estar nos guardando. Mas isso tem que ser tomado pela fé. Quero que tu pegue aí o teu dedo de profeta. Nós estamos numa noite profética, amém? Pega o teu dedo de profeta aí. Isso, pega assim o teu dedo de profeta. Vamos lá, faz comigo aí. E olha para o teu irmão e diz para ele: não importa a dificuldade que o mundo vai enfrentar, se você crer, Deus vai estar te guardando. Há um favor de Deus guardando a tua vida, amém? E você vai poder passar por momentos difíceis, por momentos de crise, mas o Senhor vai estar guardando você. Se você recebe, se expressa aí, querido. Se expressa o Senhor. Isso. Podia contar tantas coisas, querido. Deixa eu ver como é que está meu tempo ali. Ali o que falta, né? Tá ok. Então, quando começou a pandemia, amados, estava contando para o mestre Diego, para a professora Camila, agora nós tivemos a reunião do conselho,
eu estava falando para eles na terça, começou a pandemia, e os meus recursos então, queridos, eu sou pastor integral há mais de 20 anos, na verdade 21 anos eu sou pastor em tempo integral, trabalhei um período de tempo, além da igreja em outros lugares, mas há muito tempo eu tenho vivido integralmente para o ministério. E antes da pandemia, as minhas entradas todas estavam em função de ministrações que eu fazia, em conferências, em academias, em lugares que eu ministrava, ofertas. E de repente, dia 15 de março, entra a pandemia e toda a agenda, como aquele filme, né? A Tinkerbell. Não vão pegar, né? Um filmezinho que fala aí, diz que é como a fadinha, né? Sumiu toda a agenda, não tinha mais. E agora? Da onde tirar recurso? Onde sustentar tudo aquilo que a gente tinha? Queridos, Deus, Ele fez o sobrenatural. Ele chegou a pegar pessoas, sabe, e levar, dizer assim: olha, Deus mandou trazer uma oferta aqui para ti, andar 400, 600 quilômetros para me levar uma oferta. Deus mostrando: eu cuido daqueles que são fiéis. Amém? Eu tenho experimentado isso na minha vida. Lá em Tiago 4,4 a Bíblia diz que nós não devemos ser amigos do mundo, mas amigos de Deus. Nós estamos sendo guardados desse mundo. Em 1 João 5,19 a palavra diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós sabemos que as trevas estão cada vez se alastrando, queridos. É claro que o reino de Deus vai crescer, mas vivemos dias difíceis, notícias complicadas. Agora sabemos 7% vai subir o aluguel, não sei quanto mais vai subir, a gasolina vai subir, não sei o que mais. E a gente fica olhando, meu Deus, vai no mercado e a gente fica apavorado. Mas nós precisamos saber que Deus vai nos guardar. Tome posse dessa palavra, querido, e declare todos os dias: o Senhor vai prover. Amém? Diga: o Senhor vai prover. Então essa é a primeira característica do camelo, as pernas grandes, que guarda ele daquele ambiente hostil. Nós estamos guardados de ambientes hostis. Você crê nisso? Nós vamos continuar crescendo porque nós dependemos de Deus. Eu gosto de fazer uma brincadeira. Diga assim comigo: quem tem Cristo não tem crise, quem tem crise não tem Cristo. Um pouquinho devagar para você pegar. Diga: quem tem Cristo não tem crise, quem tem crise não tem Cristo. Agora vamos dizer rápido: quem tem Cristo não tem crise, quem tem crise não tem Cristo. Vamos lá, o segundo ponto, queridos: o camelo, ele tem patas enormes, patas muito grandes. Agora, o que é interessante é que as pessoas não percebem o camelo se aproximar. Mesmo ele tendo essas patas enormes, ele não faz barulho ao se aproximar. O que isso quer falar? O que isso quer trazer uma mensagem para nós? Qual mensagem? As patas do camelo, elas são formadas de água, e por isso ele consegue ter um caminhar que amortece, e ele não é percebido quando chega. Sabe o que Deus está nos dizendo, querido? Que nós devemos viver um ano de forma leve. Diga: de forma leve. O bispo J.B. Carvalho, trazendo uma palavra profética sobre esse ano, ele disse: é um ano de usufruir daquilo que Deus tem nos dado. Aproveite a tua família, curta a tua família, curta o que Deus tem te entregado, a tua célula, os teus discípulos, os teus relacionamentos. Aproveite. Eu sou alguém, queridos, que eu sou muito focado naquilo que eu tenho que fazer. Eu sou extremamente focado. Então eu viajo muito. Se eu saio e viajo, eu geralmente quero chegar ao meu destino. Sempre fui assim. Então eu prefiro parar quase nada, porque eu tenho um lugar para chegar. Mas Deus vem me ensinando nos últimos tempos que quanto mais longa é a viagem, mais a gente precisa também parar para descansar. Esse ano passado eu fui 3 vezes de carro a Minas Gerais. A última viagem eu fiz 5.000 quilômetros, porque além da viagem até lá, nós andamos em várias cidades do interior, então foi muito desgastante. Só que chega um momento que se tu não para descansar, tu não tem força para prosseguir. E a minha esposa, queridos, ela é melancólica com sanguíneo, e todo sanguíneo ele precisa aproveitar a viagem. Ele precisa tirar um tempo na viagem. As minhas filhas também gostam muito disso. Então eu tenho aprendido que às vezes na caminhada a gente precisa curtir alguns momentos.
a gente precisa usufruir daquilo que Deus tem nos dado. Viva uma vida mais leve. Essa é uma palavra que Deus está passando para nós. Aproveite mais, querido. Olhe mais a paisagem. Usufrua daquilo que Deus tem te dado. E pare de ficar tanto olhando para aquelas coisas que não tem ainda. A gente fica tanto olhando para aquilo que a gente não tem, que a gente não usufrui daquilo que a gente tem. Diga aí para o teu vizinho, diga para ele: usufrua do que Deus tem te dado. Leve a vida com leveza. Amém? Você está aqui ainda não? Diz aí para o teu irmão: leve a vida com leveza. Isso, mais leve. Seja mais leve. Aproveite mais. Amém? Então o camelo tem pernas longas, tem patas enormes, mas também há outra curiosidade: ele consegue armazenar até 100 litros de água quando ele bebe água, para poder caminhar dias no deserto. Ele consegue caminhar dias pelo deserto. E uma curiosidade é que essa água que ele ingere se transforma em gordura. Por quê? Para que ele tenha energia para caminhar, que ele consiga ter resistência. O que é a água? É a palavra de Deus. É um tempo, queridos, de nós nos movermos pela palavra de Deus. E glória a Deus, porque eu estou vendo bíblias de papel aqui. Queria que a gente desse um aplauso a Jesus por isso. Glória a Deus. A gente não vê mais isso nas igrejas. A gente não vê mais pessoas usando a Bíblia de papel, né? A Bíblia física, só digital. Mas quão importante, querido, é a palavra de Deus. É a palavra que nos norteia em meio às dificuldades. Não é por emoção, não é por sentimento, não é pelo que as pessoas estão falando, é pelo que a palavra de Deus está me dizendo. Nós precisamos nos mover pela palavra. Querido, se Deus está falando que é um ano de sobrenatural, e eu não sou profeta do caos, mas a gente logo entende, é porque Deus vai apertar o torniquete. Ou as circunstâncias vão ser difíceis, porque Ele está dizendo que nós vamos viver sobrenatural. Então não precisa ser profeta para concluir isso. Se mova pela palavra. Então o camelo vai andar por aqueles lugares hostis, ele vai conseguir andar por aqueles terrenos tão difíceis, porque ele bebeu água, tem energia, e a palavra de Deus nos dá energia. Jesus, ele disse em João capítulo 4, versículo 14, se vocês quiserem projetar: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Jesus está liberando da sua água, da sua graça, da sua bondade sobre as nossas vidas. Nós temos que tomar posse, não importa as dificuldades que vêm à frente, nós estamos tendo sustento de Deus para que a gente possa avançar. Nesse ano, Gimel, ano também que pode ser chamado ano do camelo, há uma quarta característica dos camelos muito interessante, que eles têm cílios enormes. E por que eles têm cílios enormes? Quando eu estava estudando isso, eu pensei: por que eles têm cílios enormes? Porque eles vivem no deserto, e no deserto existem tempestades de areia. Existe alguma coisa pior, querido, do que um grãozinho de areia no nosso olho? Nós estávamos na praia agora, final do ano, e a Esther, ela disse: pai, eu não consigo enxergar, pai, está muito ruim aqui, mas o que será que houve? Eu não sei, tem uma coisa no meu olho. E ela tinha mergulhado e tinha entrado um grãozinho de areia, e ela estava perdida. E eu fiquei pensando, é exatamente assim que a gente fica quando algo fica no nosso olho. A gente perde o sentido, a gente perde o senso de direção. Então o camelo, ele tem aqueles cílios grandes para proteger das tempestades de areia, da areia. Deus está nos dando proteção para que a nossa visão permaneça firme, focada, guardada. Aquilo que Ele está falando,
que nós não venhamos perder o caminho, nós não venhamos perder aquilo que Deus está dizendo para nós, mas venhamos nos manter focados na palavra que Ele está liberando, naquilo que Ele está dizendo. Nada pode ofuscar a tua visão tem que estar perfeita, que seja um tempo do Senhor ainda aumentar a acuidade da tua visão, que tu veja mais nitidamente. E eu sei quão importante é isso, queridos. Eu, por dirigir, acabei à noite, feri muito os meus olhos, e chegou um tempo que eu já não estava conseguindo mais ler, não conseguia mais. Então, se eu tiro os óculos, fica tudo embaçado. Até que eu fui lá, coloquei óculos. Agora na verdade ele é todo cheio de visões, para longe, para perto. Tive que me acostumar, mas sem o óculos a minha visão fica embaçada. Com o óculos eu vejo perfeitamente. Que a gente consiga manter a visão daquilo que Deus está falando. Você pode dizer amém? Que a gente consiga manter firme naquilo que o Senhor está nos dizendo. E Ele está falando que este é um ano do sobrenatural, que é um ano de nós experimentarmos da sua bondade. Foi isso que eu li com vocês no início, que nós venhamos experimentar da sua bondade. Amém? Diga aí para o teu irmão, é um ano de você experimentar a bondade do Senhor sobre a tua vida. Vamos lá, de novo, diga para o teu irmão, levanta o dedo de profeta e diga: é ano de você experimentar a bondade do Senhor sobre a tua vida. Amém? Amém? Eu quero ler alguns textos ainda que falam sobre essa bondade, que essa letra é usada no original. No Salmos 13, 6, diz assim: quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Olha que lindo esse salmo. Diga aí, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Se você ainda não experimentou, querido, que a partir de hoje você comece a experimentar a bondade do Senhor na tua vida. Davi dizia: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Amém? Sabe, queridos, eu proclamo a palavra, e às vezes o pessoal pode achar que está meio louco, mas eu já levanto e já começo a proclamar. E esse é um texto que eu gosto de falar muito, e eu tenho dito muito. Então eu quero que tu levante a tua mão e proclame e diz: certamente. Agora fala com fé, diga: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia. Os Salmos 116, 7. De novo nós temos essa letra Gimel usada, e o conceito que está por detrás também está aqui. 116, 7, perdão, 116, 7. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. A nossa alma não consegue ver a bondade do Senhor. A nossa alma está sempre inquieta, está sempre querendo coisas diferentes. A nossa alma está sempre insatisfeita. E o salmista dizia: ó minha alma, veja a bondade do Senhor, fique tranquila, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Salmo 142, 7 ainda fala sobre a bondade do Senhor nesse mesmo contexto. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Que texto, hein? Diga: os justos se reunirão à minha volta por causa da bondade do Senhor. É isso que Deus está trazendo, que essa palavra está dizendo para nós sobre a importância de nós experimentarmos a bondade do Senhor. Há um estudioso hebraico que ele diz também que Gimel, na simbologia antiga hebraica, era representado por um pé. E o pé significa estabilidade, mas também avanço. Avanço. Está falando de expansão do reino de Deus. O profeta equatoriano Antônio Abreu, que estuda o hebraico a fundo, ele diz que nós estamos em um ano, e ele tem liberado essa palavra profética. Vocês recebem palavras proféticas aqui? Recebe, mestre Diego?
Então eu quero compartilhar essa palavra que ele liberou, e eu tomei posse, eu acredito que alguns aqui vão tomar posse. Ele disse que esse é um ano que o Senhor vai liberar a maior transferência de riqueza dos ímpios para os justos que nós já vimos na história. Eu estou recebendo essa palavra aí. Alguém aqui precisa de uma transferência de riqueza, está precisando prosperar? Então essa é uma palavra profética. Ele diz que 7 anos de vacas gordas estão vindo para aqueles que trabalham no avanço do reino, e aqueles que trabalham em ministérios sociais terão recursos para avançar. Ixi, 2 ou 3 receberam, mas ok, eu estou crendo que vão receber. Aqueles, ele diz isso, essa é a condição. Aqueles que estão trabalhando para o reino avançar. Quem aqui está trabalhando para o reino avançar? Ei, querido, nós estamos trabalhando arduamente para o reino avançar. Então eu creio que o Senhor está liberando 7 anos de vacas gordas para que a gente possa levar o reino a avançar. Aleluia. Ele também profetiza, queridos, que há uma transição que está acontecendo da unção sacerdotal para a unção de governo. Ele fala que Moisés, que era o levita, da tribo de Levi, ele precisou passar o manto para Josué, que era da tribo de Efraim. Efraim era filho de José. José tinha uma unção de governo, enquanto Moisés tinha uma unção sacerdotal. Efraim, então, na verdade, tinha uma porção dobrada de unção. Foi Josué que levou o povo a tomar a terra prometida. Lembra que eu falei que Gimel também representa o pé, a conquista, o avanço? Foi Josué que levou o povo a conquistar a terra. Então nós podemos entender profeticamente que Deus está destravando uma unção sobre a igreja para avançar nesse tempo com porção dobrada de unção, com uma unção de Efraim, para que possa possuir a terra que Deus tem destinado. Deus tem destinado grandes coisas para você? Alguns aqui, mas eu quero dizer, querido, se você está aqui pela primeira vez, não tem intimidade com a palavra, Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Deus tem terra prometida para você, Deus tem bênção para a tua vida, e Ele quer que isso venha acontecer na vida de você, na tua vida, na tua família, na tua casa, em cada área. Então diga assim: unção de Efraim está sendo destravada. José tinha uma unção de governo, com a unção sacerdotal de Moisés. Agora estava sendo liberada sobre Josué, para que ele tomasse a terra. E essa é uma palavra que Deus está liberando sobre nós nesse tempo, que nós vamos conquistar tudo que Deus tem estabelecido sobre nossas vidas. E são palavras proféticas, queridos. São palavras proféticas. Nós estamos em um culto profético, de liberar decretos e palavras proféticas. E exatamente isso que agora Josué começa a fazer, ele começa a avançar, ele começa a romper. Então esse profeta, junto com outros profetas, também tem dito que aqueles que estão trabalhando no evangelismo, na intercessão, vão ver o Senhor liberando bênçãos sem medidas. Como eu falei, 7 anos de vacas gordas. Da onde vem esse entendimento de vacas gordas? Daquela visão que Faraó teve, daquele sonho que Faraó teve das vacas gordas, que José interpretava o sonho e dizia: vai vir 7 anos de fartura. Deus está dizendo: eu quero liberar para que vocês avancem. Não é só liberar por liberar, mas liberar para aqueles que estão, queridos, vendo o reino de Deus avançando. O profeta Rony Chaves, ele diz que grandes sinais e milagres acompanharão o evangelismo de vidas neste ano. Diga isso: sinais e milagres vão acompanhar o evangelismo. É o poder sobrenatural de Deus em ação. É um tempo do sobrenatural em ação. Uma nova onda de curas e milagres está sendo destravada sobre a igreja. E eu quero terminar com um texto que está em Amós, capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Que diz, Amós 3, 7 e 8: certamente o Senhor Deus, ali diz o soberano, né? Não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O próximo versículo: o leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Deus tem rugido a sua palavra.
liberada a sua palavra, e nós precisamos profetizar que Ele está liberando esse tempo de extraordinário, de sobrenatural sobre as nossas vidas. Aonde você for, querido, comece a liberar uma palavra de sobrenatural. Comece a crer no sobrenatural. Ative o sobrenatural na tua vida. Ative o sobrenatural na tua célula. Ore. Ore para que Deus comece a fazer milagres. Ore para que as vidas comecem a ser tocadas, curadas, restauradas, libertas pelo poder de Deus. Amados, nós precisamos nos aprofundar, estudar, crescer sim no entendimento, mas nós não podemos abandonar o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, aquilo que Deus, Ele quer fazer através das nossas vidas. E muitas pessoas estão esperando ver o poder sobrenatural de Deus em ação, e Ele quer usar nesse tempo as nossas vidas. Pessoas que estão enfermas serem curadas, pessoas que estão cativas serem libertas, pessoas que estão vivendo uma vida de derrota serem completamente transformadas pelo poder de Deus. Amém? Transformadas pelo poder de Deus. E a única instituição no mundo que pode apresentar isso chama-se igreja. Só a igreja pode manifestar o poder sobrenatural de Deus. Só ela tem a autoridade dada por Deus para que isso aconteça.